Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e eu estou aqui hoje para iniciar mais um vlog relendo Percy Jackson e os Olimpianos, o segundo livro, Um Mar de Monstros. Eu ia falar de tudo em inglês, Sea of Monsters. Mas enfim, vamos ler esse segundo livro, que é um projeto de leitura dessa série Percy Jackson, do Rick Riordan. Foi organizada pelas meninas A Flá, do Estante da Flá, e também pela Isa do Lembrete Literário. Eu vou deixar o canal das meninas aqui na descrição desse vídeo para vocês verem aí também como foi a leitura desse livro, desse projeto com elas também. Eu já postei um vlog relendo o primeiro livro da série, que foi O Ladrão de Raios, então vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards para vocês assistirem. E agora chegou a hora de ler o segundo livro. Como eu disse no primeiro vlog, né, eu estou um pouco atrasada no cronograma, então hoje, que é domingo, é o dia da discussão desse livro aqui, né? As meninas já terminaram de ler esse livro e hoje é o dia da discussão. E eu ainda não terminei de ler. Eu estou na página 48. Só que esse livro aqui, ele é acho que um dos menores da série. E ele não tem nem 300 páginas. Eu acho que ele tem 270 e poucas. 279 páginas. Então, eu acho que eu consigo ler até a discussão. Tem aí algumas horinhas. Então, nesse livro aqui, o Percy, ele teve até um ano letivo, assim, bem quieto, sem ataques de monstros, sem muitas surpresas, e ele conseguiu quase concluir o ano letivo sem ser expulso de uma escola pela primeira vez. Mas, no último dia de aula, tem ali como se fosse um jogo de queimada, e esse jogo de queimada acaba indo bem mal, porque o outro time que está jogando contra o Percy Jackson é justamente alguns monstros que querem, assim, devorar o Percy, junto com seus colegas de classe. Então, quem salva o Percy dessa é a sua amiga Annabeth, do acampamento Meio Sangue. Porém, algo bem difícil está acontecendo lá no acampamento Meio Sangue, como se fosse a fronteira mágica do acampamento que protege todos os semideuses que vivem dentro do acampamento, né, que estão dentro do acampamento. É envenenada, então alguns monstros conseguem entrar no acampamento Meio Sangue. Então, os negócios estão bem difíceis lá. Então, os semideuses, eles precisam encontrar a cura para esse veneno, para conseguir voltar a fazer o acampamento Meio Sangue um lugar seguro para os semideuses. E claro que o Percy e seus amigos vão aí tentar achar essa cura para esse envenenamento, para tentar aí salvar o acampamento Meio Sangue e os semideuses que estão lá também. E também o Percy, ele vai descobrir uma coisinha ali sobre os filhos de Poseidon, né, sobre uma coisinha ali sobre ser um filho de Poseidon que talvez mexa um pouco com ele. Enfim, tô bem ansiosa para essa leitura, então vamos lá ler esse segundo livro, que eu estou muito ansiosa e eu espero terminar a tempo para fazer o debate com as meninas, né? Como eu disse no primeiro vlog, eu já li os livros de Percy Jackson há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás. Mas tem muita coisa que eu não me lembro, eu li muito rápido, assim, eu peguei os livros emprestados também, então li muitos outros livros também depois disso, então vai ser quase como ler pela primeira vez, porque muita coisa eu não lembro. Então, assim, vai ser uma leitura bem interessante, assim como foi do primeiro livro. Então vamos lá. Sobre o que eu achei dessas 48 páginas. Bem, nada muita coisa grandiosa aconteceu, apenas o que está na sinopse, né? O Percy aí teve esse jogo de queimada bem difícil, com alguns monstros. A Annabeth salvou o Percy, e aí o Percy foi até o acampamento Meio Sangue, e os dois descobriram aí que o acampamento Meio Sangue está em perigo, os semideuses estão em perigo. Que na verdade eles acabaram de chegar ao acampamento Meio Sangue nesse capítulo que eu parei, o capítulo 4. Então, nesse capítulo 5, eles vão aí debater o que está acontecendo no acampamento Meio Sangue, qual é a provável causa disso tudo. Eu achei que o autor, ele até foi um pouco mais direto ao assunto nesse livro aqui do que O Ladrão de Raios, porque eu achei que a introdução de O Ladrão de Raios até meio que demorou ali pra acontecer, mas eu acho que foi porque o autor teve que introduzir muita coisa ao livro, né? Teve que colocar o acampamento Meio Sangue, a mitologia grega,
Então nesse livro aqui, como o leitor já viu tudo isso, então ele acabou resumindo aí algumas coisas. E ele também, sempre quando aparecia, tipo, a Annabeth, o Acampamento do Meu Sangue, quando certos assuntos eram citados, o autor dava uma breve introdução sobre o que era aquilo, né, quem era aquela pessoa e tudo mais. Então eu achei isso bem interessante para o leitor não ficar meio perdido de tipo, quem é essa pessoa, que é esse lugar. Então eu achei bem legal essa introdução. Mas até agora não aconteceu muita coisa, gente. É isso. Cheguei nas últimas 80 páginas do livro. Eu estou no capítulo 14 e assim, a história já andou bastante. Tá quase aí nas últimas coisas da história. E muita coisa aconteceu, muita coisa assim, muito emocionante, muito interessante. Mas algumas coisas que eu queria comentar com vocês aqui. Bem, o Percy ele foi lá na jornada pra tentar achar... que eu não lembro o nome em português como ficou. Mas é algo que eles acham que vão curar a árvore de Thalia, que fica lá no acampamento Meio Sangue, que, né, é onde fortalece toda a fronteira do acampamento. Então, como a árvore ela foi envenenada, esse objeto, que eu não lembro o nome em português, ele é capaz de curar, tipo, muitas coisas, assim, de doenças e tudo mais. Ele deixa tudo, assim, muito cheio de saúde, digamos assim. Então, eles planejam, né, a Annabeth, ela tem essa ideia de que esse objeto vai salvar a árvore de Thalia, vai salvar aí também o acampamento. Tem um personagem que aparece desde o início, que eu não sei se eu citei, que é o Tyson. O Tyson, ele conhece o Percy enquanto o Percy tá na escola, os dois vão juntos pra escola. E o Percy, ele gosta muito do Tyson, porque ele vê o Tyson como se fosse assim, ele precisasse defender o Tyson, sabe? Então ele fica sempre do lado do Tyson, sempre fica ali tentando defender ele de outras pessoas e tudo mais. Mas o Percy não percebe que o Tyson ali não é só aquilo que ele vê. O Tyson tem algumas coisas ali por trás. Mas eu achei bem interessante esse personagem. Eu sempre gostei muito do Tyson, porque não tem como não gostar do Tyson, gente. O Tyson é assim, incrível. Mas eu vi muito como o autor colocou isso, de que às vezes a gente vê a pessoa de um jeito, porque a Annabeth, logo no início da história também, ela julga muito o Tyson, ela não quer contato com o Tyson, e o Tyson, tipo assim, até mesmo tenta salvar a Annabeth, sabe? Então é uma coisa assim, muito de julgamentos, né, pra gente pensar. Enfim, outra coisa também que eu queria falar com vocês sobre mitologia. Eu acabei não comentando no outro vlog, eu acho. Mas eu acho muito incrível como o autor ele coloca essas histórias de mitologia, sabe? Sobre os deuses, sobre os heróis, né? Sobre outros semideuses famosos na história. Coloca em conversas mesmo, sabe? Porque o Percy ele não sabe muito desse mundo de mitologia, desse mundo de semideuses e tudo mais. Então, em muitas conversas ele fica bem perdidão. E a gente também fica, né, se você não conhece muito sobre a mitologia grega, você também fica bem perdido. E aí é bem interessante porque de uma forma, assim, cheia de humor ali numa conversa, o autor vai colocando essas informações. É muito legal, porque parece que você tá ali conversando com uma pessoa e tem, às vezes, muitas cenas que tem bastante humor. Então, assim, você acaba rindo e, ao mesmo tempo, você vê ali aquele fato da mitologia, sabe? Você aprende a mitologia grega divertindo. Então é uma coisa que eu gosto muito dos livros de Percy. E nesse daqui, gente, eu ri muito. Em várias partes. Eu acho que até agora, eu não lembro os outros, mas até agora é um dos livros mais engraçados. E também, no primeiro livro também teve isso, mas nesse livro também tem, tipo, alguns mistérios, né? Então teve esse mistério em relação à morte da Thalia. Desde o primeiro livro fica ali meio que, tipo, muita coisa aconteceu e não foi falado para o Percy. Então tem muita coisa na história que o Percy não conhece e a gente também não conhece, porque a gente só conhece o ponto de vista do Percy. Então é bem interessante como alguns desses mistérios vão se desenvolvendo ao longo da história, sabe? E o Percy vai descobrindo aí algumas coisas, né, desse mistério aí sobre a história da Thalia.
E não existe só esse mistério, sabe? Existem vários mistérios. Cada livro tem a sua principal jornada, e essa jornada sempre tem um mistério envolvido, principalmente em relação ao oráculo, que é onde tem várias profecias, assim, sabe? O semideus, ele tem que entender aquela profecia pra entender mais ou menos o que ele precisa fazer naquela busca, sabe? Então, assim, tem diversos mistérios ao longo dos livros. Assim, são mistérios muito interessantes, porque eu acho que não é porque eles são muito difíceis, mas eles demandam muita coisa do semideus, sabe? Eles demandam, assim, muita coragem e muita inteligência por parte da pessoa que tá ali, né, no meio da história. Enfim, não sei se dá muito bem pra entender. E esse livro aqui, ele tá sendo, tipo assim, uma leitura muito engraçada, muito divertida, mas tem algumas coisas que acontecem, tipo, coisas que eram pra ser marcantes, que eram pra criar aquela tensão, sabe? Que eu meio que já sei a resposta, porque eu lembro muito desse livro. Eu lembro mais desse livro do que O Ladrão de Raios. Meio louco. Mas, pois é, eu lembro muito mais desse livro. Tem muitas coisas que eu sei como vai acontecer, sabe? Então, por exemplo, teve um personagem aí, né, que deu uma sumida e fica ali aquela que é da questão. O personagem morreu ou não morreu? E eu já sei a resposta, então eu não consigo, sabe, né, sentir toda a emoção da cena, sabe? Mas, né, estou aí nas últimas páginas, 80 páginas, e eu estou muito ansiosa. Eu terminei de ler Percy Jackson, O Mar de Monstros. E, gente, eu disse pra vocês, né, que eu sabia de alguns detalhes da história que provavelmente eu não iria me surpreender muito, porque eu sabia de alguns detalhes, né? Pois é, eu me surpreendi. Porque tem ali algumas cenas no final do livro que eu não me lembrava, então, assim... eu me surpreendi, né? Mas essa história, gente, é incrível. Esse segundo livro eu achei muito legal, porque parece que a história ela acontece mais rápido do que o primeiro livro. Parece que a história, tipo assim, ela dá uma engajada, sabe, mais rápido do que o primeiro livro. Nesse livro, como eu falei pra vocês, parece que eu já sabia de mais coisas do que o primeiro, me lembrava de mais coisas, de mais detalhes. Então teve ali certos momentos da história que eu não fiquei muito surpresa com as coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim eu pude, acho que, absorver mais coisas do que a primeira vez que eu li, pude ali ver mais detalhes e criar hipóteses, mesmo sabendo já da história, sabendo de algumas coisas importantes pra série, né? O mais legal é que, tipo, esse livro aqui, todos os livros têm um grande ponto, tem uma grande batalha ali, mas esse aqui ele deixa, assim, uma coisinha, tipo, o próximo livro vai ser tenso, entendeu? Porque tem uma grande profecia que o Percy está envolvido, né? Todo mundo acha que o Percy está envolvido, então já tem esse mistério, sabe? Será que o Percy realmente está envolvido nessa profecia ou não? E o finalzinho desse livro, gente, deixa aí uma questão ainda maior em relação a essa profecia. Já tô querendo muito pegar o terceiro livro pra ler, porque o negócio vai ficando melhor cada vez mais, sabe? Nesse livro aqui a gente vê um Percy mais maduro, sabe? Porque nesse livro aqui ele já tem 13 anos. Espero que não seja Zeus dando um recado. Enfim, gente, eu encerro o vlog por aqui relendo, né, o segundo livro de Percy Jackson, Os Olimpianos, O Mar de Monstros, né? Gostei muito dessa leitura, foi uma leitura muito legal. E teve muitos pontos da história que eu gostei muito, mas infelizmente eu não posso falar porque senão vai ser um spoiler. Então assim, é difícil fazer esse vlog aqui sem dar spoilers. Mas enfim, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Estou muito ansiosa para ler os próximos livros, porque a cada livro só vai ficando melhor, só vai tendo mais mistérios, mais perguntas e algumas respostas. E os personagens vão amadurecendo, então assim, as coisas vão ficando mais difíceis, vai indo pra outro nível, sabe? Então eu tô muito ansiosa pra chegar até o último livro de Percy Jackson. E é isso, gente, que eu tenho a dizer pra vocês. Eu encerro o vlog por aqui.
E eu vejo vocês no próximo vlog, relendo Percy Jackson e os Olimpianos, A Maldição do Titã.